ou não? Por acaso tinha Já bastantes. tinha. É uma- Isto- Pode ser. Oh, Olha, antes de mais, bem-vindos e se calhar apresentamos então os nossos convidados do nosso primeiro episódio do podcast, Daniela Souza, que faz parte do grupo, já vai dizer há quantos anos, mas neste momento faz parte também da direção artística, e o Avelino Souza, que também já é conhecido por muita gente, porque é bailador e é o presidente do nosso grupo folclórico. Bem-vindos. Ora bem. Obrigado. muito Estamos obrigada. então neste nosso projeto do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha, o nosso podcast, na Casa da Ascensão. Acha que está bonito este nosso cenário? Está muito bonito. E eu já tinha saudades de vir a esta casa, porque é uma casa que frequentei, não com muita assiduidade, mas de vez em quando ia lá e pronto, é sempre bom retornar a um lugar que nós Já onde foram nos felizes. sentimos bem. Mas vocês iam à Casa da Ascensão porque já faziam parte do Grupo Folclórico? Ou eram familiares, já os conheciam? No meu caso, eu desde pequenina posso dizer que frequentei a casa dela, Foi. até quando ela estava construindo a casa. Lembro-me de ir para lá brincar com as minhas primas no sótão, fazíamos Sim. festas e isso tudo. Portanto, eu cresci um pouco assim também. Naquela envolvência. Sim. E o Avelino? Eu conheci a associação quando vim para o grupo e depois comecei. O que eu frequentava, que era muitas vezes, antes da atuação, nós esperávamos lá na casa dela, porque o autocarro passava lá pela casa Sim. e apanhávamos lá. E então nós esperávamos lá nos casais da Lã, que morava para cima, vinha ter lá Que era e para levar o esperava. grupo todo de uma vez. E já aproveitávamos para tomar uma conchinha, que ela tinha O sede, aquecimento. o aquecimento, fazer Ela o tinha sede. aquecimento, ela Então, tinha mas o sede. Avelino já era maior de idade na altura? Tinha 18 anos. Sim. Então entrou com 18 anos no Grupo Folclórico. Não entrei com 100, eu ia fazer Mais ou 18. menos. E a Daniela? Eu entrei com 15 anos. Hum. E na altura, o regulamento interno até não permitia. Menores? Sim, tinha que, Era. não, só podia ser aos 16 anos. As raparigas ou Não, era... não, qualquer momento, qualquer? sim. No entanto, entrei porque o grupo tinha uma saída, havia duas raparigas que tinham saído do grupo, e eu, como já estava mais ou menos ensaiada, porque eu Então? acompanhei, não é desde sempre, não posso ser assim, desde que me conheço. Porque os pais estavam aqui no Sim, grupo os também. meus pais pertenceram ao grupo, depois a minha mãe saiu, o meu pai continua, e eu acompanhei sempre o meu pai nos ensaios, nas atuações. Vinha Lembro-me de ir sempre- a bordo dos navios, A sério? às quintas, e era um deslumbramento, porque eram sítios pronto, eram Coisas diferentes, que saíam fora diferentes. da rotina e que Sim, ninguém lembro-me, tinha por exemplo, de acesso. tomar uma laranjina seca na altura, que era um sumo, que foi a coisa mais deliciosa que eu tomei na minha vida, a Foi. bordo de um navio. Foi até um senhor que me ofereceu, e, e portanto, de facto, foi. Então, mas voltando atrás, portanto, aos 15 anos, o grupo tinha essa saída, as raparigas tinham saído, e então meu pai disse: olha, é uma boa altura, temos tu aqui. entrares? Pronto, eu entrei e foi. Então E entrou fiquei. e viajou logo no Sim, grupo. nesse ano, sim. Eu entrei em maio, Em acho que que foi em, ano? em Lembra-se? maio, em 1971. Ok. E Já está há mais de 50 anos. Sim, já 53, não é? Uma vida. Uma vida, é verdade. E o Avelino já Mas está com há muito quantos gosto. anos então? Eu entrei em 1975 e tinha 16 anos na altura. Mas ensaiámos e depois já saí também no ano seguinte. E foi para que... Nós fomos ao onde é que foram? continente, Ok. Fomos ao Festival do Festival de Santarém, que era integrado na Feira Nacional da Feira Agricultura. do Campina. E depois fomos ao Alentejo, ao Algarve Uma e espécie àquela de região de digressão. Lisboa. Foi. Sim, Foi muito bom. Foi muito foi muito bom. Nós E vocês conhecemos aquela parte conheceram-se do... no grupo folclórico e começaram a namorar no grupo. Hoje em dia, para quem não sabe, são marido e mulher. Mas já se conheciam? Conheceram-se no grupo? Como é que foi? Não, Nós conhecemos, mas não, o grupo aproximou-nos, não é? Foi. Sim, proporcionou isso. E depois começámos a namorar alguns anos depois de estar no grupo Casaram-se? e casámos. Sim. Convidaram o grupo para o vosso casamento? Exatamente, Todos os elementos do convidámos. grupo. Foi, Sim. foi. Mas eles foram trajados ou foram mesmo convidados? Não. Foram só que. Foi. Havia de Próximo. fazer opções. Sim. A gente ou convidava os amigos todos ou convidávamos o grupo. Nós optámos por convidar o grupo Foi. e ficamos muitos Porque amigos que até ficaram éramos. assim Sim, aborrecidos, mas olha, na altura, foi a opção. sim,
mas nós tínhamos um grupo muito unido. Tínhamos 15 dias antes, tínhamos feito uma digressão também ao norte de Portugal, portanto estávamos cada vez mais próximos. E é uma família, no fundo, o grupo Sim, vocês também. acabaram por convidar também a vossa família, a Pois, segunda família estava exatamente, que presente é, num momento importante para exatamente. vocês. É E verdade. vocês acabaram também por construir a vossa família no grupo. Têm 2 filhos, Sim. a Cristiane e o Walter, que fazem Exatamente. parte do grupo folclórico, e também, se calhar, não tinham outra opção. Eh, Ou vocês. eles vieram porque Porque- quiseram, sim. porque quiseram. Evidentemente que o Hum. facto de nós termos trazido, muitas vezes, quando eram pequenos, isso influenciou. Uhum. Por exemplo, o Walter, quando fomos aos Estados Unidos, ele não estava no grupo, mas acompanhou-nos. Mas quando chegou aqui, disse: Eu quero vir para o grupo. E então fui aprender a tocar flauta. Na altura, Ok. o meu pai ainda estava vivo, era vivo, e ensinou-lhe o que foi. E a Cristiana? Pesou um pouco também, porque quando a gente saía, eles não podiam ir sempre, não Claro. era? Então, E então, quando eles começaram a não gostar de ficar na casa dos Dos avós, avós. Vinham com vocês. tiveram que fazer uma opção. Não podiam ficar sozinhos, que a gente não queria. E então, olha, Pois. a opção foi Acompanhar os acompanhar. pais e desde então estão no Começaram a grupo também. tocar e aprender, por exemplo, a se integrar. Cristiana começou a Sim. tocar violino. Estava no Depois, conservatório também. mas antes, não, nós fomos a uma viagem à Espanha e ela viu lá uma senhora de um grupo americano que tocou violino e ela ficou encantada. Ela chegou e disse: Eu quero aprender A violino. sério. E foi, a partir daí. Ou seja, os Mas é filhos influência. foram logo para a orquestra. Sim. Mas a Daniela e o Avelino, Sim. hoje em dia ainda bolha. A Daniela hoje em dia está na orquestra e Sim. toca braguinha, mas já esteve Sim, a durante bolhar muitos também. anos, sim, sim. Depois, quando eu engravidei, depois os meus filhos eram pequenos e também não podia vir sempre às atuações. E achei que era melhor ficar na retaguarda porque ia fazer mais falta como balhadora. Sim. E portanto acabei por ficar. Mas o que é que, olhando para trás e vendo o que faz hoje em dia, estava mais bolhar ou prefere tocar? Eu prefiro tocar. É? Eu nunca me senti muito à vontade porque é uma exposição muito grande. Que é mais perto do público? Sim. É E por eu causa disso. sentia era Mais inibida, inibida. sim. E lembro-me que cheguei a fazer muitas vezes, cheguei a substituir assim a extinção, fazia à frente. E era muito doloroso porque Sentia uma tensão. não era uma coisa, não era para mim, não era. E o Avelino foi sempre, quase sempre balhador, mas também já esteve na orquestra. Já Sim. teve uma altura que não tínhamos acordeão nem harmónica e eu tive a que era o tio da Daniela, que tinha tocado muitos anos no grupo e ensinou-me a tocar a harmónica, já estava aprendendo, mas nessa altura fui reforçado os ensaios e ainda toquei muitas vezes sozinho, mas o Walter, E a mesma questão que fiz à Daniela, prefere tocar ou balhar? eu prefiro balhar. É? Sim, É o oposto então. É. sim. E o Avelino já há muitos anos que acabou também por tomar as rédeas dos balhadores e é uma das pessoas que aparece a balhar à frente também, não sente essa pressão também de... Não, isso é inicialmente natural e às vezes quando há atuações que a gente sabe que são está muita gente a nos ver, não é? Se a Mas gente se maior engana, maior responsabilidade. E isso inibe-nos um pedacinho. Mas eu prefiro sempre trabalhar. Agora, eu também trabalhei muitos anos à frente, trabalhei com a sua estação, com a tua mãe, com a que era? Elsa. Como é que era essa experiência de balhar com a Ascensão, por exemplo? Olha, quando eu entrei para o grupo, ela nunca faltava, nunca estava sempre presente. Uhum. E quando ela faltava, para nós era uma dor de cabeça muito grande, especialmente sabiam para quem quem- tivesse que orientar o Esse baile, que não é? Quem substituí-la era tivesse que muito orientar as complicado. figuras, orientar as marcações. E isso era muito difícil para as pessoas porque Preparadas. não estavam preparadas Nem e tinham aquilo os acontecia, ensaios. os imprevistos aconteciam e muitas vezes ela magoava-se, fui operada, fui assim. E era uma pressão bastante grande que eu notava na altura. Até eu acho que ficávamos todos preocupados. Era. Quando ela não de vinha. Faltava solidariedade com a um pessoa elemento que a substituía. Era. Eu fulcral. lembro-me, posso contar uma Sim, história claro, já à agora? vontade, Lembro-me uma Daniela. vez na Figueira da Foz, estava muito calor, e ela inchava muito os pés. E ela tinha os pés inchados e ela estava a conseguia calçar chorar, as não botas. conseguia calçar as botas. E nós preocupadíssimos, quem é que ia fazer o lugar dela? Ninguém queria fazer, era uma tensão muito grande e tive uma ideia, sem ascensão, eu troco as botas consigo. Eram mais largas as da Eram as Daniela, um minhas. tamanho acima. E olha como Ela vai está com as ela. legislações.
Eu hoje em dia. Só por causa de não fazer o nessa- lugar dela. Ao menos escreveu-se nessa parte, mas também tive que trabalhar com os pés apertados. Era, deve ter eu doído também, bastante. hoje em dia podia trabalhar descalça, mas Ah, sim, os realmente. palcos também não eram Não estavam grande preparados coisa, para não, isso. não era fácil. Hoje em dia tem melhor qualidade, naquela altura não eram assim, não eram bem Como hoje em apresentados. dia. Bem. E olha, e falando em baile, já agora, para vocês, apesar da Daniela já não balhar, mas acaba por tocar na mesma, qual é o vosso baile preferido? Ou o que vocês menos gostam? Também pode-se aceitar. O que menos gosto, melhor quando e eu o pior. balhava, era o baile dos canhas. Ok. É um baile muito monótono. Uhum. Ah, por aí, por aí um pouco. A música, tanta a melodia também. Cansava mais o ouvir, talvez. Sim, sim, Né? talvez. E o Evelyn? Que menos gostava. É assim, eu aprendi a respeitar aquilo que eu Sim. apresento, que eu aprendi, que é a nossa cultura popular e principalmente os bailes que nós apresentamos. E eles são do povo, não são bailes bonitos nem feios, são São o que são, bons? são Sim. o que são. Claro. São representativos do nosso povo e E todos E têm uma história. todos têm uma Claro. história que eu aprendi a respeitar, por isso não tenho um preferido. Mas não Mas tem um tem que algum goste que eu não mais gosto de de balhar e que se sente Hum. mais Sim, alegre e evidentemente, quando nos pedem, mais à eu sei, olha, vontade. vocês vão fazer um baile representativo do vosso grupo. Sim. E eu tenho a opção de, às vezes, de escolher, e eu escolho sempre, por exemplo, o baile das Camacheiras. Sim, até porque acho que faz sentido É sermos o Claro. grupo da Camacha e Sim, é a nossa, apre- quase que a apresentar- nossa bandeira. É o não é? baile mais representativo do grupo e da Camacha. Eu acho que é. Embora existem outros bailes que não são menos valorizados, não têm menos valor, mas que Hum, também representam, nos representam muito Claro. bem, não é? uhum. São diferentes, existe sempre o baile das Camacheiras. E também o baile dos Canhas, em relação é um dos bailes, mas mais pelo esforço. Sim, Que mas é nós mais para os dependemos, rapazes, na porque há realidade. também. temporariamente Sim. é uma posição, do princípio ele foi sempre a mesma posição e que nos obriga a dar-nos um cansaço diferente. E falando em representação do grupo e de nós próprios também representarmos o nosso povo e as nossas tradições, a verdade é que o grupo folclórico da Casa Povo da Camacha já esteve em toda a parte do mundo e vocês também já viajaram muito neste mundo e de certeza absoluta que têm milhentas histórias para contar de viagens que fizeram. Aliás, falaram da vossa primeira viagem, mas certamente há muitas histórias que vos marcaram. Sim. Claro, hum, as que mais marcou efetivamente foram as primeiras viagens, Sim. não há dúvida, porque isto, antes do 25 de Abril, se a Madeira, se Portugal já era um país fechado, a Madeira é muito mais. Sim. Então, sair daqui da Madeira e chegar a Lisboa, ver um rio, que nunca tínhamos visto um rio, senão num pistolo ou nos Sim. livros da escola, ver um comboio, enfim, foi uma novidade. E depois fizemos uma viagem de 3 dias de Lisboa à Suíça, 3 dias de comboio, sentadinhos numa cadeira, não havia beliche para Nada. ninguém. Parámos em São Sebastião e depois havia o problema da moeda, porque Tinha. na Espanha era a peseta, tínhamos que trocar moeda, tínhamos que trocar, na França era o franco e na Suíça era o franco suíço. Ixi, que confusão. Já era complicado. Aliado ao facto de não havia muito dinheiro, as pessoas não Sim. tinham muito dinheiro, era Era tudo muito contado. Então, começámos bem a viagem até a Espanha, a partir daí começou a faltar a comida. Sim. Como é que fizeram? Olha, passámos fome. A sério. Passámos alguma fome, sim. E quando lembro-me que havia o senhor Fernando, que é o senhor conhecido pelo Fernando Sarola, ele nunca me esqueci daquele gesto tão generoso. Passou um rapaz a vender umas sanduíches, ele comprou, tinha um reino verde, parti em 3 pedaços. Deu um para a minha prima, tinha menos irmã do que eu, era a Paula, um para mim e um para eu. E aquilo foi a melhor coisa que podia acontecer para matar para matar aquela coisa. aquela ruíza, é verdade. E depois, quando chegámos à Suíça, eles não estavam à nossa espera. Dormimos no chão e a nossa refeição, também que eu nunca mais me esqueci, foi umas salsichas com batata frita daquelas de pacote. Água gelada, gelada. Mas vocês na altura foram no verão. Sim, no verão. Sim. Mas depois ficámos em chalés e correu tudo muito bem.
foi Mas muito até lá a viagem ainda custou um Foi bocadinho. muito, foi. Bom, olhando para trás, na altura, aquela ideia, Sim, adaptou-se e foi, nem sentia. Sim, Hoje em dia que começamos a pensar, aquele foi uma viagem, passou por muitos passou, é até verdade. lá chegar. Sim. E eu, Evelyn, na altura fui esta viagem à Suíça ou Não, ainda não foi. estava? só Não. entrei muito mais Não tarde, estava. entrei uns 5 anos depois. A primeira viagem foi uma viagem marcante, sempre. Nós descobrimos paisagens diferentes que a gente não tem nada aqui, não é? Agora vocês têm acesso, qualquer pessoa tem Muito acesso, mais não é? Através facilmente. Exato, Antes de muito sequer mais irmos ao fácil. sítio, nós já conhecemos pela Exato. internet. E as paisagens, os sabores também. Sim, sabores, as novas culturas. E uma coisa também, se calhar, para vocês deve ter sido novo, o facto de sair também da Europa e conhecer outros continentes. Sim. E Na segunda viagem que fiz, foi logo em 1977, o grupo foi convidado para representar Portugal no dia de Portugal e de Camões e das comunidades desde junho na África do Sul. foi. Era o tempo do apartheid, em que os brancos viviam de um lado, os pretos, era um choque, para nós, Sim. um choque muito grande. E enquanto a gente andava para as comunidades portuguesas, éramos muito protegidos, Sim, claro. só íamos Aos a sítios restaurantes onde onde havia Comunidades gente, portugueses. sim, madeirenses portuguesas, mas mais madeirenses. Mas quando regressamos, nós fomos a Cape Town e a Porto Elizabeth e Durban, mas depois regressámos a Johannesburg, foi o ponto onde chegámos. E lá foi diferente. Nós ficávamos, mas não tínhamos gente para ir lá nos buscar todos os dias. Acabávamos por sair. Então teve uma senhora que nos levou ao centro da cidade. Sim. E aquilo foi engraçado que nós apenas entramos no autocarro, fomos para o segundo andar. E o segundo andar era reservado para os negros. Ai, vocês estavam lá Estávamos, eles ficaram infiltrados. também. Eles ficaram muito espantados a olhar Incomodados. para a gente, assim, incomodados, e a gente também ficámos sempre assim incomodados, mas depois até começámos a Mas também eram jovens, e às tantas passámos também. bem, sei. Mas aquela situação daquele país era uma coisa que nos incomodava também um pouco, porque e a gente também nunca tínhamos, não, era como Uma situação diferente. eles hoje em dia também, quando chegam aqui, também só veem brancos, não é? Sim, exato. Hum. E que mais viagens é que mais recentes agora? Vocês também conseguem fazer uma comparação dos tempos antigos para hoje em dia e também as vossas idades acabam por ter outras experiências e outras vivências destas viagens que a gente vai fazendo. Daniel não tem assim nenhuma história mais recente. Aí, por exemplo, já de ter filhos e levar nas viagens também, como é que era? Não, Era uma sinceramente. responsabilidade. Sim, mas eles já são adultos, já não têm esse problema, não sinto tanto isso. Das viagens que nós fizemos, destas últimas, as que mais marcaram, foi, por exemplo, O Avelino pode pôr o microfone um bocadinho mais para cima, que é para nós ouvirmos um bocadinho melhor. Então a produção também pode nos vir ajudar, exatamente. Temos uma produção para alguma coisa. Vamos assumir o elefante na sala, não é, João? Está bom assim? Produção? Pode dar o feedback? Achas que está bem assim? Muito então obrigado. tá bom, pronto. Muito obrigada. Estamos a falar de viagens sim, ainda. estava a dizer, uma das viagens das mais recentes, digamos assim, uma viagem que mais me marcou foi à Turquia. Porquê? O país em si, o facto de ser um país islâmico, não é maioritariamente, Outra suponho, região? foi o facto, eu tenho que dizer isto, não é trabalhado, mas pela alegria tão grande, foi uma emoção tão grande que senti o facto de nós termos ter sido distinguidos com o prémio especial do júri. Não era a primeira vez que tínhamos estado num concurso, mas entre, sei lá, 19 ou 20 países com folclore extremamente estilizado. Sim, como se fossem escolas de dança Exatamente. profissionais. Exatamente. Nós não temos como ter com países assim, e não havia diferenciação. Normalmente há, ajuda-me, normalmente há concursos onde há o tradicional, o modificado, por categorias. E aquele não era assim. E eu sentia que
nós íamos ganhar alguma coisa. A sério. Sempre disse, Daniel vamos sentiu. ganhar, vamos ganhar. Eu até disse à Maria, Mariana, aproxima-te, que ela tem um telemóvel melhor que eu, filma, que tu vais ver que nós vamos ganhar um prémio. E depois ela desistiu e votou. Aparece num ecrã gigante a bandeira portuguesa. Nós é que Foi estávamos. das coisas, eu fiquei, eu caí naquele momento, Sim. fiquei no coração de E o tanta orgulho alegria. também, Sim, não sem é? dúvida. Uma coisa diferente. Foi. E o Avelino, E um reconhecimento senti internacional. nessa viagem e que outros momentos é que senti o coração cheio? Existem três tipos de viagens que nós tivemos dentro do grupo que eu tive a oportunidade de participar. São as viagens para promoção na Madeira, Uhum. foi a convite na altura era o Sr. João Carlos Abreu, o Secretário do secretário. Turismo. Sim, era Nós uma fomos emocional. convidados durante muitos anos Uhum. para visitar alguns países da Europa, na promoção, apresentávamos as danças nas praças, nas televisões e fomos muitas vezes. Esse é um tipo de viagem que a gente vai quase que não se contacta com as pessoas. É viajar, viajar durante o dia, muitas vezes ou durante a noite, chegar a outro lugar, fazer Atuar. a promoção, fazer o espetáculo, dar às vezes uma saída à rua, às vezes só para tomar uma cerveja, Sim. não havia muito tempo, e conhecer a cidade era só à noite. Depois havia para as comunidades, isso foi uma das coisas que nos marcava bastante, que era chegar a hoje em dia é tudo mais fácil. Sim, A nível das temos um viagens acesso também, tudo muitos imigrantes têm a oportunidade de nos visitar. Mas antigamente Existem cá há muito tempo sem ficava- ver Realmente, sim. A gente familiares. chegámos a ir à África do Sul, foi a primeira. Chegámos a encontrar muita gente que nunca tinha vindo mais à Madeira. Tinham chegado lá e que nos abraçavam e que choravam e Nos acompanharam todo o Nas lado. viagens. todo lado. Não. Depois na Venezuela também Também. aconteceu a mesma coisa. E nos Estados Unidos? E nos Também. Estados Unidos já fui, eu não fui à primeira viagem. Não. A primeira viagem existem as histórias que se conta sobre esta constatação, que as pessoas Era. estavam ali que muitas vezes nunca mais tinham vindo à É. Madeira. Hoje em dia os americanos vêm todos. Sim, é muito mais Tem fácil. americanos que É. vêm todos os anos à Madeira. Sim, e Americanos duas por vezes isso, por ano sim, e é. estão regularmente aqui. Eles acompanhavam-nos normalmente. Era uma comitiva. Andavam sempre à nossa volta, ofereciam-nos coisas Não sei. também, queriam convidar-me Queriam-nos para ir levar a casa. Muitas vezes não era possível. não Sim. é? Olha, vamos ter que fazer aqui uma pausa porque a produção tem que interromper novamente. Mas também aviso este já. Este é o nosso primeiro episódio, por isso Pronto, agora Os- não tem que ser tudo perfeito. Obrigada, produção, novamente. Olha, mas falamos de viagens e agora vamos falar de pessoas. Pessoas que vos marcaram ao longo destes anos, destas 5 décadas, no caso da Daniela, ou Avantar quase, pessoas que vos marcaram tanto dentro do grupo como fora ao longo destes últimos anos. Que pessoas é que vocês destacariam? A primeira casa é a pessoa que muita gente está na casa dela. Sim, Uhum. Maria Ascensão. Sim, é A Maria iniciável. Assunção. Ela era uma pessoa extremamente comunicativa, simpática, alegre, extrovertida e que nos fazia sentir bem. E que nos acolhia a nós, membros do grupo, todos da mesma maneira. E isso era muito bom ter uma pessoa assim à frente do grupo. E que também vos dava, se calhar, uma certa segurança e incentivo. E incentivava. dúvida. Às vezes a gente no primeiro ensaio, hoje em dia a gente sabe que não estava a fazer nada que gostasse ainda. Já vai indo, já começava a ir. Esta história do já vai indo era Nesse- muito Muito comum. recorrente. Depois teve o Sr. Abel, que O marido? era o marido, e que tinha que ter por vezes um mão de ferro para conseguir levar muita gente jovem, que depois às vezes queríamos fazer as coisas à nossa maneira. Hoje em dia sinto na pele aquilo que ele ele sentia. também sentia. Eu vou contar não é? um episódio muito rapidamente. Quando eu fui madrinha da tua irmã, Sim, de batismo. do batismo, e da senhora Abel, eu vou ser madrinha, ainda vou poder a atuação. Não, senhor, tu tens que vir. Ah, E sim. eu deixei, O batizado. fui lá um bocadinho, deixei e vim à atuação. Ah, Mas mãe. eles também faziam isso. Sim, Eles trocavam. também faziam. Quando faziam. eles chegaram também a ser padrinhos, e aconteceu a mesma coisa. Eles deixaram e era uma responsabilidade.
Lá está, é uma prioridade e era uma responsabilidade que levavam Claro, e a prioridade como família também no geral, não era só a segunda família, mas o grupo era a família deles. Era. E depois teve momentos, os nossos velhinhos todos já faleceram, que tiveram que nos deixam muitas saudades e que também são eles que foram também que nos passaram as informações todas que Vocês sabem hoje em dia. O Sr. Paixão, o Sr. António Sérgio Martins, a Sra. Maria Augusta, a Sra. Áurea, o Sr. Valentim, O Sr. Adolfo o Sr. Adolfo, também. a O Sr. sua- Antoninho. Exato. Muitas vezes, e mais recente, a filha A minha mãe. sim, ela foi Foi uma pessoa uma também almofada de ar que- fresco no grupo, porque ela tinha formação, não era? Nas artes, e tinha uma visão diferente e também encaminhou o grupo de um rumo diferente. Sim. O grupo. É uma geração diferente também. Exatamente, de- claro, evidentemente sim, que sim. houve uma Mas há mudança uma- a partir Pois, do da- momento em que ela começou a liderar. Começou a ter Embora a gente também tenha outras a nossa ideias, Claro, sim, uma sim. pessoa sozinha não É uma conseguia equipa. fazer nada. Exato. mas teve Mas- muitas iniciativas que também deram maior visibilidade ao grupo. Ela E- quase que pôs a formação dela ao serviço do grupo. Sim. E é uma pessoa que não temos a esquecer, que foi o Sr. Carlos Santos. Eu nunca conheci o Sr. Carlos Santos quando eu era pequena, quando ele faleceu, mas sempre ouvi falar nele, É como se conhecesse. como se conhecesse. Sim. E havia uma frase sempre que eu vi. A minha mãe, por exemplo, dizia muitas vezes: o Sr. Carlos Santos dizia, e a Sra. Extensão também. Também diziam isso. O Sr. Carlos Santos dizia isto, o Sr. Carlos Santos dizia aquilo. Era quando Não ela se devia de queria. usar isto. E os vocês, no cabelos. fundo, hoje em dia também Ainda transmitem-nos isso. Transmite. Mas Exatamente. Apesar de não procuramos. terem ouvido Sim, também sim. na primeira pessoa, mas acabam por passar às Sim. novas gerações. Claro. A gente sabe Sim, que temos- exatamente o que o Sr. Carlos Santos transmitia. Eu fui muito E também há muitos curioso. registros, por E eu, a isso. Daniela e a Elsa e muitos mais, fomos muito curiosos e sempre tentámos fazer perguntas como é que era, como é que ele Perceber o trazia, porquê não sei das o que mais, coisas. Sim. e como é que começou. Nós inicialmente começámos com as danças e as cantigas que ele ensinou e posteriormente também o Sr. Abel fez um excelente trabalho também de recolha. Mas até porque ele vivia lá na casa da Associação e Sim. que a Associação estava à avó. Era uma senhora que era Francisca de Jesus e que lhes transmitia muitas. Ela participava muito nas romarias, a Associação até contava algumas Era. histórias, não é assim? E foi ela que nos transmitia estes bailes que a gente sabe, o baile da Marisca, a Vinha e outros. E a chamarrita. chamarrita, A De chamarrita galo ou da, de- da Da Camacha. Camacha. Sim, da chamarita Camacha. da Camacha. Transmitia, ela era camacheira, ela transmitia aquela parte que ela conhecia Uhum. aqui. E o Sr. Carlos Santos e o Dr. Nóbrega. O Sim. Dr. Nóbrega teve a iniciativa também. Eu Sim. também. Foi. Primeira pessoa Sim. pronto, a criar Sim, são as pessoas que são Teve a responsáveis pela nossa iniciativa. existência, não é? Sim. Mas também todos os elementos que normalmente passaram por aqui, porque a Sim, gente claro. também ser as pessoas todas, nós somos um grupo, não é? Há muitas pessoas que entraram, que permaneceram, há pessoas que vêm e que saem, mas deixam sempre a sua marca, de certa Claro. forma. E falando nessas pessoas, eu acho que até podíamos já passar então para a próxima rúbrica do Quem é Quem, Uhum. com o nosso livro das 7 décadas de história. E vou abrir. O objetivo desta nossa rúbrica é: eu vou abrir uma página qualquer do nosso livro e vai ter uma imagem aleatória e vocês tentarem identificar quem são estas Tá bem. pessoas. Para vocês, eu acho que seja mais fácil, porque vocês, na realidade, conhecem muitas destas fotografias e conhecem também muitas das pessoas que já passaram pelo grupo. Portanto, bem, eu abri esta primeira página. Não sei exatamente, não vai dar para ver muito bem, mas eu vou dizer qual é a legenda. Grupo Eu sei. folclórico na Casa do Povo da Camacha, na Casa do Campino e no Então. Convento de Cristo em Tomar, Foi aquela- junto à Janela Manuelina, no ano de 1976. Foi Foi a aquela minha que ele primeira Foi essa a atuação. primeira. Olha, nem de propósito. É verdade. Então, pronto. Vamos Então, ver. o livro é vosso e agora estejam aí à vontade para ver e identificar quem são estas Ora bem, pessoas. vamos começar. Tem o Sr. Esquerda. Adolfo, Não, vamos começar por aqui O então. Valentim, que Senhora idade Bela. então? Aqui o Nessa Sr. e eu Abel. tinha 17. penso, 17 anos. 16. Hum. Foi em 1976, Sim. Este aqui é o Carlos, nasci em não é? 1958. Ok. Este aqui é o Carlos, o Tinha 18. 7. Sim. Sim. Aqui a Tolentina.
Não estou a ver quem é isto. Portanto, ainda está no grupo. Sim. Há Isto eu não pessoas sei que ainda quem é. estão no Não sei grupo e há capaz de ser outras que já algum senhor de não. lá. Ah, isto não era do grupo. Tem óculos. Isto é- Falta aqui o detalhe dos olhos. Mas a Daniela está a ver. Nós também. temos aqui o Inácio. É o meu Teu pai. pai. A Sãozinha. A Sãozinha. Não sei quem Que é. era irmã É que Eduardo se chama, Fêmeo. ela era do São Arfêmeo. Lemos. Ela é São Lemos agora. Era irmã do Abílio. Lembras-te? Abílio que Do vinha senhor aqui. Abílio. Sim, Vinha Ah, mas aqui. eu não sei quem é. Sim, mas não, mas elas pronto. vivem elas cá. vivem no Funchal. Sim. Ok. Depois tem a minha prima Adriana. Depois estou eu, aqui com uma barrita de campinho na cabeça. Sei. Vestida a rigor. Olha quem está aqui ao meu lado. É o Avelino. Eu Abelino. Já eram namorados? Não. Ou então estão sem Não. namorar? Não, Não. Não, éramos. eram amigos Não. só. Aqui quem é? Maria Celestina. Parece que é. É o meu pai. Uhum. Aqui em cima, à direita, o Camacheiro, Luciano. É o meu irmão, o Afonso. Não sei quem é esta rapariga. Não posso te ajudar. É uma O Avelino tem rapariga. uma certa dificuldade para É uma esta rapariga, rubrica. não sei. Pode não ser uma pessoa do grupo, às Sim, vezes. podia ser uma pessoa Sim. fora. Aqui é a Lídia. Minha prima Lídia. Lídia. Depois está aqui uma pessoa de lado que eu não consigo perceber bem quem é. A fotografia não está muito nítida. Pois não, sim, há fotos mais antigas que também não dá Não se para, consegue ver muito para bem. percebermos bem. E na de baixo, não dá para Ele é ver muito, também algumas muito. pessoas? Olha, assim, a Ascensão, quase que ainda chegava lá. Este era o Manuel, um senhor de lá de Santarém. Este senhor também aquele senhor conheciste, que era sim, Manuel E dos agora vocês que me Santos. lembrei. essas viagens eram de quanto tempo? Vocês ficaram lá quanto Esta tempo? gente ficámos talvez perto de uns 15 dias. Sim, foi 15 muito bem. dias. Tem uma Sim. pessoa que nós não referimos, Hum. eu acho que, mas que foi muito importante também, o senhor Álvaro Nóbrega. Sim. Foi presidente da Casa do Povo, não foi? Era Foi da Casa presidente do da Povo. Assembleia Geral. Assembleia Geral. Pronto. E durante muito tempo foi como se fosse presidente do grupo, que nos E acompanhou acompanhava. muito. Sim. E ele Foi a partir desta altura, 1976, mais ou menos, que acompanhava ele começou a muito. nos acompanhar. O doutor Nóbrega também já estava muito assim em declínio. É. Sim. E Quando é que o doutor Nóbrega faleceu? Lembra-se? já foi em 2000. Foi. Foi. Então a senhora Associação foi depois. Foi em Eu acho que ela 2001. foi a primeira. Ela Foi. foi em 2001. Sim. Já não me Foi lembro mais, muito tudo bem. mais ou menos na Mas mesma Mesmo, altura. todos Sim. muito seguidos. Qual é que foi primeiro? Não me lembro. Sim. Depois tem o Sr. Adolfo e o Sr. Antoninho, o meu tio Antoninho. E aqui Deve são ser os os mesmos, mesmos, são Ah, os o mas, mesmos. Guilherme está aqui. O Guilherme. Deve Guilherme na ser altura isto aqui em trabalhava, cima. talvez. Sim. Não era? Não era, balhávamos todos. Sim. Era Há muito muita gente que elegante. hoje em dia está na orquestra que antigamente balhava. Balhava Por o exemplo, Inácio, o o meu teu pai, pai, o o Luciano, o Tolentino, Tolentino, o Raul, o Guilherme. Exato. Balhavam O todos. Jordão. Daniela. Aqui. A Daniela, Sim. A a Gabriela chegou a Gabriela, balhar. a Fátima também, também. A Fátima também. quando Sim. entrou para o grupo era Era. trabalhar. E depois, na Venezuela, a voz da sua estação enrascou e A ela foi Fátima para foi trás do jogada. palco. Atrás do palco, antes da atuação, ela ensaiava lá. Foi. No primeiro dia fui, porque ela não estava preparada. E de quem cantava era a voz principal, era a tua mãe, era a Elsa. E depois Sim, minha mãe a também estação balhou e também depois foi para cantava a alguns orquestra. despicos e a Elsa não cantava. Então ela foi Olha, a Fátima que a estou-me substituiu. lembrando de Só Matilde. uma história engraçada que aconteceu conta. aqui. Nós era de noite já, estávamos ali mesmo na casa do Campinho, não é? Algures ali muito próximo, e estávamos cheios de fome. E alguém disse: Olha, vamos à rua comprar qualquer coisa. Então foram duas raparigas. Ainda há dias ela falou connosco, a Maria Celestina, e contou esta história. Ela lembra-se, claro, tal como nós. E então ela chegou à rua, era cachorros quentes. E ela nunca tinha ouvido falar É uma de coisa cachorro quente. nova. Nós não tínhamos E ouvido ela falar. disse: Não quero, eu não quero, eu Carne não de compro, cachorro, não é não carne de quero. cachorro, eu não compro. Ela chegou lá onde nós estávamos, a nossa camarada, e então trouxeste: Não, cá não comprei a carne de cachorro, eu cá não queria nada de carne de cachorro. Coitado O que era pronto, novidade, Ninguém sabia o que ninguém era. sabia o que era. Oh. O cachorro quente agora. Passa, vai lá abrir. Pronto, olha, era só uma fotografia para esta nossa rúbrica. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, deste nosso primeiro episódio. Obrigada por terem sido os primeiros a aceitar também este convite. Eu gostei muito desta conversa, espero que também tenham gostado. Foi agradável, é importante recordar também e deixar o testemunho, o nosso testemunho. Para as gerações vindouras. Claro. Claro, o que a gente Ok. quer é que venham mais pessoas para o grupo.
não é? Exatamente. Estamos Fica o abertos. convite, não é? Abertos. E fica também o convite para os que nos estão a ouvir ou a ver o nosso episódio do podcast. Acompanhem os próximos episódios que vão surgir, entretanto. E já sabem, vão ouvir sempre histórias diferentes, vão ouvir momentos marcantes com vários protagonistas, com elementos que fazem parte do nosso grupo folclórico e vão conhecer todas essas histórias aqui na Casa da Ascensão. Este é o nosso mais recente livro, foi editado pelas celebrações dos 75 anos do Grupo Folclórico. Chama-se Crónicas de Carlos Santos e Outros. Para o adquirir, basta clicar no link abaixo.